Olá, Mente Fit! Sejam todos bem-vindos para mais uma semana abençoada. Sejam todos bem-vindos para mais um encontro aqui comigo. E hoje nós vamos falar sobre ansiedade, mas não é de um jeito superficial. Linda, seja bem-vinda. Pessoal que está chegando, sejam todos bem-vindos. Não é um jeito superficial. Não é sobre dica rápida e também não é sobre como controlar. Hoje nós vamos falar, olhar para o que existe por trás da ansiedade. Você é uma pessoa que tem crise de ansiedade? Você já observou seus pensamentos um pouco antes de vir essas crises? Já parou para observar? Porque o que eu quero que você entenda é algo com muita clareza. A ansiedade não é o problema, ela é o sinal. A ansiedade é o sintoma. Qual é o problema que está causando essa ansiedade na sua vida? Este pânico, né? Dependendo da crise de ansiedade, leva a transtornos do pânico, que é muito comum. Se não é tratado as crises de ansiedade, vai se tornar uma síndrome do pânico. Ela não é o incêndio, ela é o alarme. Você sabia disso? O que você tem feito para controlar as crises de ansiedade? A ansiedade é o corpo dizendo: ei, tem algo dentro de mim que precisa ser cuidado. Só que muitas vezes, ao invés de escutar esse sinal, o que a gente faz? Acelera mais, se distrai, a gente força, endurece, segura, finge que está tudo bem. Está fazendo sentido? Você tem feito alguma dessas ações e ignorado o sinal de que seu emocional está pedindo socorro? Porque o organismo sabe e ele sente. Ele acaba falando através da ansiedade o que a gente ainda não conseguiu colocar em palavras. Eu já falei sobre isso, né? Sobre as dores da mente refletem no corpo ou vice-versa. Dores físicas também refletem na mente. É um todo, né? Mente e corpo, eles precisam estar em equilíbrio. E eu quero que você escute com carinho. Você não nasceu uma pessoa ansiosa. Olá, quem está chegando, sejam todos bem-vindos. Quando é uns nomes difíceis que eu nem me atrevo a falar, tá, gente? Por isso que eu vou, sejam todos bem-vindos, quem está chegando. Então, você não nasceu uma pessoa ansiosa. Você está ansioso porque teve que aprender a sobreviver. Sobreviver desta forma. A ansiedade é defesa, proteção. E é o corpo tentando te proteger, te manter seguro. E é por isso que controlar a ansiedade nunca resolve por muito tempo. Você consegue por um tempo, você controla. Mas se você não pesquisar a fundo, se você não ir a fundo, o que está acontecendo, vai chegar um momento que vai transbordar. Porque o problema não é a ansiedade, o problema é o que está
tentando te mostrar? O que é essa ansiedade, né? O problema é o que ela está tentando te mostrar. E quando você sente ansiedade, seu corpo está entrando em um desses 3 modos: luta, fuga ou congelamento. Sabe aquela história do luta ou fuga? Mas aquela descarga de adrenalina você vai ter no seu corpo. E por isso o coração acelera, né? E é por isso que muitas vezes as pessoas têm até a síndrome do pânico, o transtorno do pânico, né, na verdade. Porque a dose é muito alta de adrenalina. E o medo toma conta. E isso é emocional. O modo luta. Quando parece que você precisa dar conta de tudo, controlar tudo, resolver tudo. Vani Arquiteto, seja bem-vindo. E isso aparece como irritação, impaciência, tensão constante e coração acelerado. É o corpo dizendo: se eu não controlar, eu perco. Está fazendo sentido? E o modo fuga? O modo fuga, quando você evita o que é pesado, difícil ou que exige emocionalmente, aparece como procrastinar, fugir na comida, celular, trabalho, vontade de se isolar. E isso é o corpo dizendo: isso é demais para mim. E são todos sintomas que te levam à ansiedade. E o modo congelamento? Quando simplesmente falta energia, vontade e força. Elisa, seja bem-vinda. Aparece como vazio, travamento, apatia e desconexão. Você congela. É o corpo dizendo: eu não aguento mais tentar. E esse congelamento pode ser causado ainda lá na sua infância. Um trauma que você passou lá atrás. E aquela criança que está hoje amedrontada, com medo, insegura, porque ela não teve a proteção que ela precisou naquele momento. Por isso que muitas vezes não é para tanto. Às vezes você pensa assim: nossa, por que isso me deu uma crise tão forte de ansiedade se não era para tanto? Mas quem está passando por isso não é você adulta hoje. O adulto hoje é aquela criança que congelada, é a nossa criança interna congelada que passou lá atrás por um trauma, um abandono, uma rejeição. Às vezes não foi tanto assim, não era para tanto, mas isso acontece foi o que essa criança entendeu naquele momento. Então, para ela foi gravíssimo. Por isso que hoje, na vida adulta, muitas vezes a gente fala assim: nossa, mas não era para tanto. E não entende. Mas não é você adulto que está lutando, fugindo ou fica no congelamento. É aquela criança lá atrás que precisa ser descongelada, que precisa dissolver esse trauma que até hoje está repercutindo na sua vida. Está fazendo sentido? Nenhuma dessas ações é uma escolha racional. São mecanismos automáticos da sobrevivência. Lembra? O nosso inconsciente está sempre tentando nos proteger. Faz a gente sabotar de entrar em ação para nos proteger. E o corpo aprendeu isso
quando você precisou ser forte, quando você não teve apoio, quando você guardou dores grandes demais, aquilo que eu acabei de falar, para a idade que tinha. Tem aqui eu acabei de falar, aquela criança ferida lá de trás. Mas agora você não está mais nesse lugar. Não está mais no lugar daquela criança. E o que você precisa hoje é aprender que existe segurança, existem meios e tem como sair disso. O que aconteceu lá não é culpa sua. Você se sentir abandonado, rejeitado, ou entre outros traumas, abusos, né? São tantas coisas que acontecem na infância. Isso você não tem culpa. Mas hoje você tem responsabilidade de viver diferente. Escolher, você pode escolher viver diferente. É necessário eliminar a causa para cessar o efeito, né? Quando você elimina a causa, o efeito cessa. Sabe aquela história de uma casa com goteiras? Você colocar um balde embaixo da goteira ali, aquela pingando, vai resolver o problema? Você vai encher, esvaziar o balde várias vezes. Mas como que vai cessar isso? Subindo e consertando o telhado. E a nossa mente é a mesma coisa. Nós precisamos limpar tudo isso. Fazer o processamento, o reprocessamento de tudo isso que aconteceu. E limpar todos aqueles traumas, resetar. E recomeçar uma nova história. Está fazendo sentido? E como a gente faz isso? Buscando o autoconhecimento, né? Ajuda, a terapia breve. Eu trabalho com a terapia breve. Se necessário, me chama no direct. Fazemos uma consulta breve para ver o seu caso. Não deixa de buscar ajuda. Para com esse sofrimento. É possível viver livre de tudo isso. E busca pequenas práticas, né, que dizem ao sistema nervoso: eu estou aqui, eu estou seguro. Como eu falei, em casos de crises excessivas, faça uma respiração, uma meditação. Isso tudo vai te ajudar a acalmar. Mas não vai resolver o teu problema a fundo. Então, em momentos de emergência, faça isso. Se controla. Mas assim que possível, busca ajuda. E muda tudo isso. Você merece reescrever a sua história. Eu sempre trabalhei na saúde, na verdade, né, de personal, fisioterapeuta. Pessoal que está entrando, sejam todos bem-vindos. Especialização em saúde funcional integrativa. Fiz também terapeuta comportamental. Mas essa última formação, todas elas eu ajudei. Sempre ensinei a controlar estresse e ansiedade. E foi de uma forma também que eu aprendi a lidar com estresse e ansiedade. Mas a terapia breve veio para ficar. Veio para limpar todas as feridas, todos os traumas emocionais. E dar a oportunidade dos meus pacientes recomeçarem a sua história. Uma nova história.
Sabe aquele livro ali cheio de dores? Limpar tudo? Pegar uma página em branca e recomeçar a escrever, eu quero desta forma. É lindo, gente. É lindo de ver a transformação. E já é chamada terapia breve porque é poucas sessões. Porque ela não é falada. Não é hipnose e também não é regressão. É muito simples de resolver. Na terapia comportamental era mais falada. Eu conversava bastante com os alunos, né, com os pacientes. Ajudei muito isso. Já era lindo, como eu falo, né? Tem transformações lindas em todas as minhas áreas. Mas esse último veio para fechar. Então, se você está aí sofrendo com crise de ansiedade, transtorno do pânico, depressão, tudo que é traumas emocionais, e talvez você nem saiba, como eu falei, que começou lá de trás, me manda um direct. Eu estou aqui, disposta a ajudar, disposta a transformar vidas. E dessa vez, eu diria que é tirar a dor com a mão. Hoje eu tenho essa ferramenta, eu sonhava com essa ferramenta de tirar a dor das pessoas com a mão. Então, gente, seria isso que eu queria passar para vocês hoje. Tem um embasamento mais profundo sobre como vêm as crises de ansiedade. Então, quando a emoção vier, não luta. Diga internamente, tem algo em mim pedindo cuidado. E eu estou aqui. E eu vou cuidar disso. Não luta, não fuja, mas acolha. Acolha, se acolha. Usa as ferramentas que eu tenho passado. Meditação, respiração. E se quer aprofundar mais, me manda um direct. Se gostou dessa live, compartilha com um amigo, uma amiga, que você sabe que está sofrendo há muitos anos de depressão, síndrome do pânico, crise de ansiedade, estresse, vazio no peito. É tantas coisas, gente, é tantos traumas que a gente traz da infância. Então, manda essa live, que talvez é o pedido de socorro que a pessoa está esperando. Compartilha, curta, me siga aqui no Instagram, estou sempre passando informações sobre saúde, emagrecimento, né, saúde emocional. E também se inscreva lá no YouTube, @ClaudetteVanin, para acompanhar os conteúdos. Obrigada a todos pela participação, Deus abençoe e até amanhã às 19h07. Tchau, tchau!